Tem um caso que eu quero relembrar com as pessoas aqui. Estamos desde 2014 nesse caso. Ah, é o caso do menino, né? Do prédio novo lá, não é? Exatamente. Vocês imaginam o seguinte, gente. Uma criança de 2 anos e alguns meses entra num apartamento novo, se pendura na pia, uma criança de 2 anos, quer ver o que tem em cima da pia, pegou as mãozinhas para se pendurar na pia e a pia caiu em cima dele. Coloca a imagem do local lá do dia, da época. Abriu um talho na barriguinha desse garoto, do umbigo até o peito, até a parte de cima do peito. Olha só que absurdo. Prédio recém-entregue, ou seja, olha, esse é o garotinho. Aí, na época dos fatos, nós fomos atrás da empresa. O garotinho ficou todo machucado por conta disso. Olha só o tamanho da cicatriz. Olha só o tamanho da cicatriz. E aí a empresa disse que ia ajudar, que ia resolver, que ia dar atenção, que ia... chama-se Sané de Engenharia. Solidarizava, né, com a história e todo esse caso. Fez alguma coisa? E aí? Fez nada. Por isso eu quero, com você que está nos assistindo, rever essa história, porque ela tem desdobramento na justiça. E eu gosto de mostrar que a Patrulha do Consumidor não deixa passar barato. Que ela vai até o fim atrás de cada caso que chega aqui. Vamos ver? Em maio de 2014, a Patrulha do Consumidor recebeu um pedido de ajuda de um casal desesperado. O filho de Caroline, Luan, de apenas 2 anos, sofreu um acidente doméstico no apartamento novo que a família morava havia cerca de 6 meses. Aconteceu um acidente com meu filho, o mais velho, o Carlos Eduardo. Minha esposa me ligou e, pelo que ela me ligou, era grave o acidente. Eu saí desesperadamente do serviço. Eu estava aqui limpando o fogão quando o Eduardo entrou à cozinha e a pia ficava mais ou menos dessa altura aqui e ele se apoiou na pia e ela caiu. Ele ficou embaixo da pia e na hora que a pia cedeu eu tentei segurar, mas como ela é grande e pesada, eu estava de resguardo, eu não tive forças e ela caiu sobre a barriga dele, ele ficou embaixo da pia. Eu tirei a pia de cima dele, peguei ele no colo e fui aí para a sala. Foi um momento de desespero. Eu liguei para o meu esposo, Luan, e uma amiga minha me levou no AMA mais próximo. E do AMA eles fizeram alguns exames e ele foi transferido de ambulância para a USP. Quando eles descobriram que era, eles levaram para a sala de cirurgia e ele foi operado na emergência. Depois do acidente com a criança, a situação da família piorou por causa de 2 imprevistos. Tive que ficar com meu filho. Assim que eu voltei a trabalhar, eles me mandaram embora, porque eu tive que levar meu filho no hospital, porque minha mulher não tinha condições, que ela tinha que ficar amamentando o mais novo, o Guilherme, e ela não podia acompanhar meu filho mais velho, o Carlos Eduardo. Com tudo isso, o meu leite secou e, além dos gastos com os remédios, eu ainda preciso comprar leite para os meus 2 filhos. Caroline e Luan acreditam que o acidente aconteceu por falhas na instalação da pia por parte da construtora do apartamento. Como vocês podem ver, a pia estava solta e o buraco, a bucha saiu do buraco também. A gente procurou a construtora e eles disseram que ia prestar ajuda, que a gente precisasse, e até então eles não colaboraram em nada, eles não ajudaram em nada. Na época, Celso Russomano conversou por telefone com o superintendente de manutenção da construtora responsável pelo apartamento do casal. A culpa tem que ser apurada mediante verificação. Mas o que a gente pode ver de antemão é o seguinte: ali a gente tem exatamente o quadro como ficou desde o acidente. Mas essa pia, ela tem 58 centímetros de largura. 58 de largura. Esta mão francesa que está embaixo dela, para suportar ela, tem 38 centímetros. Quem fez isso deveria saber que pelo menos 80% da pia devia estar suportada por baixo. Se a mão francesa tivesse afixada e se ela fosse mais comprida, essa pia jamais desceria. Jamais desceria. Então, existe um erro aí
de construção que responsabiliza independentemente da existência de culpa ou fornecedor. Nós entramos em contato com a Carolina e com o Luan. Eu estive até acompanhando meio que de perto, você pode até perguntar para ela e para ele. Inclusive eu fui no hospital. A construtora se sensibilizou muito com a criança. Mas sensibilizou, mas não fez nada? Nos últimos contatos, eu pedi para que eles me colocassem por escrito as necessidades. Mas aí a gente... E aí ela ficou de... A gente não estava conseguindo. E ela ficou de me dar um retorno, você entendeu? Eduardo, deixa eu te explicar. Para eles colocarem por escrito já é complicado. Isso é um casal simples. Eu concordo. Eu não vi a construtora alugar um apartamento para eles. Eu não vi a construtora ceder um apartamento. Eu não vi a construtora pagar os remédios e na casa dele eu colocar alguém de relações públicas da empresa ou uma assistente social para ir à casa deles perguntar quanto vocês gastaram de remédio. Peraí, nós vamos comprar os remédios para vocês, né? Vocês estão precisando de comida dentro de casa, eles estão vivendo na casa da mãe, os dois estão vivendo na casa da mãe da mãe da Caroline, por conta disso. Então, Eduardo, eu não estou notando aí essa vontade da construtora de resolver o problema considerando o vício, e eu inclusive vi no manual de instrução que vocês entregam para o consumidor, que tenho aqui em minhas mãos, né, o manual de construção da SANED, está aqui nas minhas mãos, vou mostrar aqui o manual de construção. Vocês especificam aqui, inclusive, da garantia, vocês recorrem ao Código de Defesa do Consumidor e trazem o texto do Código de Defesa do Consumidor para cá, falando dos vícios ocultos. Trata-se de um vício oculto, chamado pelo Código Civil de vício redibitório, ou seja, defeito escondido. E a gente não está vendo nada. Passado quantos dias do acidente já? Há um mês e pouquinho. Um mês e pouquinho. Gostaria de te ouvir, Eduardo. Na realidade, eu entrei em contato com nossos advogados. Eu estou te pedindo, Celso, 2 dias para resolver o problema. 2 dias está me pedindo? A construtora está se plantificando em resolver o problema. Então nós vamos aguardar 2 dias. Vocês aguardam 2 dias? Aguardo. Passado o prazo pedido pela construtora, o Celso Russomano recebeu uma nota oficial com uma proposta de acordo com a família. Então, ao longo desses dias todos, nós temos conversado com a construtora e seguíamos para o caminho da conciliação. A criança está sob efeito de remédios, ela está tomando remédios para que a alimentação se mantenha no estômago dela, e mesmo assim, de acordo com o que a mãe estava me relatando, ela tem vômitos mesmo assim, não é verdade? Isso, continua. Mesmo tomando os remédios? Mesmo assim. Ou seja, o estômago dela ainda não aceita a alimentação? Não. Sem remédio, inclusive, não dá para dar nada, absolutamente nada para ela? Não. A construtora fez a seguinte resposta num primeiro momento para a gente, olha aqui. Proposta da empresa. Ressarcimento no valor de R$3.000 referente aos danos morais estéticos, não incluso neste valor, custos com eventual cirurgia plástica reparadora, que futuramente poderá ser realizada com o devido acompanhamento do profissional que assiste ao tratamento do menor, Carlos Eduardo. Valores esses que poderão ser integralmente custeados pela construtora SANED, caso este seja o entendimento do médico. Reembolso integral das despesas com remédios em até 5 dias corridos mediante apresentação do cupom e nota fiscal. Doação de 12 latas de leite NAN, equivalente a 6 meses de utilização devido à senhora Caroline não estar conseguindo amamentar o segundo filho recém-nascido, o qual necessita de leite. Custeio de R$140 mensais, equivalente ao transporte da família na locomoção do menor, Carlos Eduardo, até a clínica médica, que será depositado todo dia 15 de cada mês em conta corrente a ser indicada pelos pais. Atenciosamente, SANED Engenharia. Só que depois disso daqui, nós conversamos com a família. E a família tem uma opinião sobre isso. Vocês aceitam o acordo? Não, a gente não concorda. Por quê? Porque a gente não está pedindo R$4.000 para indenizar ninguém. A gente está pedindo para arcar com as despesas do que a gente fez e do que a gente está fazendo. Então, na verdade, quando eles ofereceram R$3.000, né, a primeira conversa foi de que vocês queriam R$4.000 para arcar com as despesas
considerando que o Luan perdeu o emprego, inclusive, por ter que ficar com seu filho enquanto você amamentava o outro. É isso? É isso. E por esse motivo vocês não aceitaram os R$3.000? Não. Nós vamos, através do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, mover uma ação de perdas e danos morais, lucros cessantes contra a empresa. O Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, que trabalha gratuitamente, vai fazer isso. E nós vamos continuar acompanhando esse caso. Eu quero ir até a casa de vocês, eu quero examinar de perto o parafuso, eu quero colocar assim que a perícia, a polícia técnica e o delegado de polícia liberem o apartamento, eu quero colocar a bucha na parede e tirar para mostrar se está bem preso, se não está, de que forma foi feito aquilo. E nós vamos acompanhar esse caso, protocolar na justiça o pedido, acompanhar o inquérito policial para dar toda assistência para vocês, já que a empresa não trouxe nenhuma novidade para o caso e muito menos um acordo para vocês, tá bom? Agora, passados 6 anos de uma intensa disputa judicial, veja o que aconteceu com esse caso ao vivo no estúdio do Cidade Alerta. Bruno, antes de ver, a gente precisava saber como é que está a família, né? Claro. Vamos ver, depois de 6 anos, o que aconteceu com a Caroline, saber como é que o garotinho cresceu, como é que tá a vida desse garoto, a recuperação dele, né? Recuperação dele, vamos ver? Hoje, graças a Deus, ele tá bem. Ele teve algumas complicações porque ele sente um pouco de dor na barriga, às vezes a dor é muito insuportável, a gente leva para o hospital, ele já fez exames, graças a Deus tá tudo bem, mas o médico fala pra gente que é normal, que como ele foi muito costurado por dentro e ele tá em fase de crescimento, essas dores vai ser permanente. E a gente medica em casa, a gente cuida em casa. Hoje ele é uma criança normal, ele estuda, ele brinca normalmente, ele não é debilitado de nada, graças a Deus. Voltando um pouquinho lá atrás, lembrando de tudo que vocês passaram, a dificuldade, passa um filme na cabeça de vocês? Passa. Sim, com certeza. Às vezes eu paro para pensar, se meu filho não estivesse aqui hoje, como seria? Entendeu? A gente... eu acho que é difícil muito explicar. Hoje ele está aqui, graças a Deus, bem, os probleminhas que ele tem ainda, mas graças a Deus ele está bem. E a gente agradece a Deus todo dia por isso, por ele estar com a gente. Dá para dizer que ele nasceu de novo? Nasceu de novo. Com Dá, certeza. sim. O Celso ajudou a gente no momento mais difícil da nossa vida, que a gente não tinha condições de entrar com esse processo e ele entrou no nosso caso e ajudou muito a gente. A gente é muito grato por isso. Pois é. Vocês viram aí a história do Carlos Eduardo, esse garotinho, né, que cresceu, continua, né, ele tem a cirurgia, né, em todo o peito por conta desse acidente. Isso é um acidente de consumo, mas a justiça tarda, mas não falha. Não falha. Então eu quero aproveitar aqui o momento para parabenizar a doutora Mônica Cássia Tomás Pérez Reis Lobo, da primeira vara civil do Butantã, que deu a primeira sentença condenando a empresa para que a empresa indenizasse a família, né? Eles recorreram e nós atrás brigando do outro lado. Agora a relatora, doutora, vou mostrar aqui para vocês, a doutora Mary, né? Grum, deu uma sentença determinando que se cumpra o que foi determinado e que a SANED indenize, a SANED Engenharia e Empreendimentos S.A., indenize a família. Brincadeira, gente. Para uma empresa desse tamanho, SANED, pelo amor de Deus, uma empresa do tamanho que vocês são, uma sociedade anônima, enrolar o que vocês estão enrolando, o que vocês estão ganhando com isso, né? Usando todos os mecanismos que os seus advogados podem usar para recorrer e não indenizar uma criança como essa, uma criança que aos 2 anos de idade teve a sua vida ceifada temporariamente. O que é isso? Que tem problemas até hoje por conta disso, né? Vive sentindo dores. Será que não dá para vocês acordarem que vocês fizeram alguma coisa errada, né? Ah, mas Celso, nós não fizemos de propósito. Eu acredito nisso. Não fizeram de propósito.
Também acho. Só que foi mal feito o serviço. E não é porque é um apartamento popular que se deve fazer as coisas mal feitas. Deve ser feito com carinho, porque não importa se a pessoa é simples ou se ela não é. Importa a dedicação da empresa em relação à construção, né? A qualidade da construção. Então deviam ter feito um acordo lá atrás. Não. Então, querem prosseguir com a luta, nós vamos continuar, não tem problema nenhum, nós vamos até o final. E eu vou vir aqui quantas vezes for necessário para mostrar que a Saned não tem compromisso com o consumidor. Porque se tivesse, já tinha feito acordo. Se tivesse, já tinha, a partir da primeira decisão judicial, já teria feito acordo. Não quer fazer acordo, então tá bom, vamos continuar lutando. E vou continuar mostrando aqui que a Saned não tem compromisso com o consumidor. É o Celso Russomano que está falando. É isso. Olha, vamos lá. Aí, a sentença foi dada. Boa. 6 anos depois, vê a sentença. E vai ser cumprida. E nós vamos mostrar aqui que foi cumprida a sentença. Eu vou recorrer mais algumas vezes? Pode até ser que consiga. Mas vão pagar sim. Vão pagar e não vão deixar esse garoto do jeito que eles deixaram, não.